Senhor Deus, queremos nesta manhã, Senhor, agradecer-te pelo privilégio que nos dás de estar aqui, Senhor. Meu Deus, tantas são as coisas que nos rodeiam, Senhor, e muitas vezes perdemos o vislumbre da Tua glória. Por isso queremos apelar, Senhor, à Tua misericórdia, Senhor. Queremos clamar a Ti, Senhor. Sabemos que em Ti Tu és o nosso refúgio, Senhor, Tu és a nossa força. E nesta manhã, Senhor, queremos clamar pela Tua misericórdia, que a Tua palavra venha, Senhor, de acordo às nossas necessidades. Senhor, sabemos que ela não voltará para Ti vazia, mas ajuda-nos a que possamos agradar-te em fruto, Senhor. Não em feitos, senão que em fruto, porque Tu dizes na Tua palavra que pelos seus frutos os conhecereis. E queremos ser conhecidos não pelo que fazemos, não por aquilo que dizemos que somos, mas por aquilo que Tu és em nós, porque aquilo que Tu és em nós tem abundância de fruto, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se. Normalmente algumas pessoas costumam dizer que podem tomar o assento, mas não podem sentar-se. E quero, de uma maneira muito breve, falar sobre uma palavra que é uma palavra muito complexa de entender, que se chama fracasso. As pessoas, todos nós lidamos mal com o fracasso, todos nós tratamos de esconder o fracasso, todos nós tratamos de perpetuar uma imagem de vitória, de que tudo está bem, principalmente no mundo evangélico. As pessoas hoje mais do que nunca enfatiza-se num evangelho que é um evangelho de vitória. Diz que somos transformados de graça em graça, e não de vitória em vitória. Mas diz que iremos de vitória em vitória. A questão é que para alcançar muitas vitórias, ou para alcançar a derradeira vitória, que já foi por nós preparada por Cristo Jesus, temos que passar por muitos fracassos. Eu mais bem diria que o preço de uma vida plena são os erros e os fracassos. Desde sempre e quando nós aprendamos com Ele. Jesus Cristo disse: tomai o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é ligeiro. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A vida de Jesus não foi uma vida cheia de vitórias. Foi uma vida simples. Foi uma vida que, de acordo ao padrão daquele então, da cultura hebraica, judaica, não era aceitável. A palavra de Deus ensina-nos que Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram-nos. Eu acredito que Jesus, se viesse hoje em dia a qualquer igreja evangélica, na grande maioria delas, Ele seria desprezado. Ele não entraria como também os judeus esperaram que Ele entrasse. Eles esperavam um Messias que vinha coroado em glória, que vinha livrá-los do Império Romano, que vinha libertá-los da opressão. Esse era o tipo de rei, o tipo de Messias que eles esperavam. Mas, no entanto, o Messias que eles receberam foi um Messias que foi crucificado. Por eles mesmos que o rejeitaram. E então essa crucifixão, que hoje se entende no mundo evangélico como realmente aquilo que deve ser, que foi a grande vitória, naquele então foi considerado uma derrota. Os seus próprios discípulos ficaram cabisbaixos, decaídos e de alguma maneira frustrados, porque o fracasso, o erro, causa uma frustração. Através das frustrações, dos erros e dos fracassos, nos quais nós aprendemos a ver que nesse fracasso, na realidade, há uma vitória, porque na medida em que nós fracassamos em muitas das áreas das nossas vidas, aí é onde Deus pode começar a fazer a sua obra e a celebrar a sua vitória. Diz à pessoa que está ao teu lado: na medida que fracassas tu mesmo, Jesus Cristo pode ter a vitória na tua vida. E há muitas pessoas, muitas vezes, quando se encontram em fracasso, porque o inimigo vem bombardear-nos e querer prender-nos dentro de uma jaula e dizer: bom, não vais sair daqui, já não vale a pena. Isso como
de alguma maneira, não mal usando a Escritura, porque é incorreto, mas quando a mulher de Jó lhe diz, porque é que já de uma vez te morres, pá, e maldizes o teu Deus? É lógico que ela não lhe está a dizer isso como um sinónimo de rejeitar a Deus, mas sim porque ela estava, de certa maneira, já assoberbada por vê-lo a sofrer, por vê-lo naquela situação. E o inimigo quer nos levar-nos esses pontos nos quais nós estamos assoberbados e possamos dizer aquilo que foi considerado como uma... Ele não estava a dizer louca, mas ela estava a dizer assim, aquelas coisas que estás a dizer agora pela tua boca não são certas, são coisas que não têm anexos, mas eu sei no fundo que tu não és assim. Foi assim que Jó lhe respondeu, não a dizer-lhe que ela era louca, nem que aquilo que estava a dizer era uma loucura. E de acordo à Bíblia, as coisas loucas, as coisas que não são, vieram para desfazer aquelas que são. E essas coisas que não são entre elas muitos fracassos. E há pessoas, muitas das vezes, pensam que não podem superar certas e determinadas situações das suas vidas. Da mesma maneira que há outras pessoas que têm sempre uma postura de que a mim ninguém me deita abaixo. Eu sei o tudo, eu sei ultrapassar. E depois é no limite do eu sei, eu posso, no limite da sua própria entendimento e da sua própria sabedoria, é que eles são quebrados. E quando quebrados e quebrantados e arrependidos, então vem Jesus e transforma-lhes aqueles fracassos numa vitória. Mas há pessoas que muitas vezes fazem coisas, e muitos de vocês estão aqui nesta manhã e provavelmente aparentam que está tudo bem, mas na realidade não está tudo bem. Na realidade há algo dentro do teu interior que te prende e dizes, não, tu não podes, tu és um fracasso, tu és uma imitação, tu és uma cópia. Tu não estás a viver, e assim vem o diabo, porque diz a palavra do Senhor em Isaías que ele é aquele que é o irmão que tem o dedo acusador, que está-te sempre a acusar. E muitas das vezes ele não vem de fora, ele vem de dentro. E serve para te acusar a ti e para acusar aos demais. Então trata de fazer essa obra no qual tudo paralisam. Muitas pessoas chegam a pensar que elas próprias são um erro. Há muitas pessoas que dizem, não, é que eu não quis nascer. Provavelmente eu sou um erro de cálculo. Provavelmente aquele encontro entre o meu pai e a minha mãe não deveria ter sucedido. Todas estas coisas me sucederam porque eu sou um fracasso. E muita gente pensa dessa maneira. Mas aquilo que eu quero dizer-te hoje através da palavra de Deus é que tu não és um fracasso. Tu não és um erro. A palavra do Senhor ensina-nos que Ele vê-nos como a menina dos seus olhos. Ele vê-nos de uma forma formosa. Ele formou-nos desde o interior do ventre da nossa mãe e Ele já tinha planos, e os planos que Ele tem para a nossa vida são planos de bem. Mas muitas das vezes isto é um bocado difícil de entender, porque nós temos uma mente, nós temos uma sabedoria, temos um entendimento que é animal, carnal, terrenal e diabólico. Então, portanto, diz a palavra do Senhor que nós, na nossa própria essência, não somos bons. Não somos dados a pensar bem, estamos dados a pensar mal, somos dados a responder mal, somos dados a reagir mal. Diz... Quem busca o justo, justo quem há? Não há um senão Jesus. Ele é o único justo. Ele personificou a justiça. E Ele fez justiça. De uma forma injusta Ele foi julgado e fez justiça na cruz do Calvário. E essa justiça foi um fracasso para aquele então. Os gregos não podiam sequer contemplar que existisse uma divindade que pudesse morrer de uma forma tão desprezível, porque a morte de cruz, enfatizadamente, era algo totalmente desprezível, para as pessoas mais desprezíveis da sociedade, para aqueles que eram os ladrões, para aqueles que eram violadores, para aqueles que roubavam, para aqueles que matavam. E Jesus Cristo, não tendo feito nada que pudesse ser sequer digno de ser julgado, Ele foi julgado de uma forma injusta, foi julgado pelo Sinédrio de uma forma injusta, a uma hora que não o podiam julgar, que era pela noite. Ele foi julgado pelo Sinédrio, foi levado diante de Pilatos, e Pilatos deu a escolher ao povo, e o povo escolheu que soltassem Barrabás e que enviassem Jesus à cruz. Uma fraude. Os gregos não podiam concebê-lo. Os judeus não podiam casar aquilo que estava escrito em Isaías, não podiam entender
um rei que vinha em glória, e ao mesmo tempo em Isaías também dizia aquele que viria, pelos quais as suas feridas iam ser saradas. Eles não puderam casar essas duas profecias. Assim também hoje nós não conseguimos casar na igreja o fracasso e a vitória. E é mais fácil escolher a vitória. Somos mais que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Amém? Que bom, que soa tão bem. Mas que tal que entendermos que o fracasso é absolutamente necessário, porque Paulo reafirmou, depois de ser apedrejado em Listra, ele disse, bom, é necessário que através de muitos padecimentos e tribulações entreis ao reino dos céus. E diz a palavra de Deus que ele dizia isto para animar os discípulos. Não penses que és um erro, não penses que és um fracasso. Podes sentir-te fracassado, mas isso é um sentimento da tua emoção, é um sentimento que o inimigo quer unicamente utilizar para manipular a tua mente e para que não possas avançar, profundizar na tua relação com Cristo. Não és um fracasso. Mais bem, cada erro ou cada fracasso que tu possas ter na tua vida quer dizer-te que são um patamar para que possas ascender à glória de Deus. Amém? Jesus diz a palavra do Senhor, como todos nós sabemos, Deus é amor. João 3,16. Mas Ele não veio para julgar este mundo, Ele veio para salvar este mundo. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus não veio condenar. Jesus Cristo, não estou a falar de uma religião, estou a falar de Jesus Cristo. O Verbo feito carne que habitou entre nós, que manifestou a sua glória. Aquele que foi crucificado e que ao terceiro dia ressuscitou. Tiraram a pedra da tumba e eles já não estavam. Porque ele não está morto, ele vive. E por 40 dias e 40 noites permaneceu a ensinar aos seus discípulos. Aqueles 12 homens que eram 12 homens desprezíveis. Todos eles eram desprezíveis. Não havia um deles que fosse considerado uma pessoa apta. Sim, porque o pescador era uma profissão que não era considerado como algo, enfim, de evidência, algo de reconhecido. Bom, porque cobrador de impostos como Mateus não era. Enfim, era total. Pelos judeus, então, cobradores de impostos, nem pensar. Eram todas, pela nossa sociedade, trabalhadores da AT, e ele escolheu algum dos trabalhadores da AT, ele escolheu algum daqueles pescadores que todos os dias saíam à faina da pesca, pessoas que provavelmente falavam de uma forma, inclusive, bastante popular, utilizando vários tipos de asneiras, como ip, 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 ip. Foi esse, porque ele não veio para condenar este mundo, ele veio sim para salvar, para restaurar. Ele veio para que todos nós tivéssemos vida eterna. Mas que essa vida eterna seja vivida de uma forma, como ele diz, vida abundante. Agora, grande parte de nós, e a verdade, a nossa mente é utilizada pelo inimigo para manter-nos derrotados. E estou a falar aqui dentro. Porque as pessoas saúdam-se e vão àqueles lugares de reunião como este, ao qual chamamos igreja. Enfim, pode ser um lugar onde nos congregamos nós, a igreja, porque nós somos a igreja de Cristo, mas na realidade, grande parte das vezes, vão derrotadas. Aquilo que vestem não é aquilo que são e têm no coração. Aquilo que falam não é muitas das vezes aquilo que realmente pensam. E a palavra de Deus ensina em Provérbios, da forma que tu pensas, tal tu és. Mas eu quero deixar-te um versículo e entrar de uma maneira, porque eu quero deixar-te uma mensagem muito simples. Em Miqueias 7, 8 e 9, diz desta maneira: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Quantas pessoas, de uma forma sarcástica, conseguem, de alguma maneira, avançar na vida, passando por cima daqueles que caíram. Quantas?
à custa da queda de outros, muitos se elevam. E há estrelas que sobem de uma maneira muito rápida, mas normalmente essas estrelas são estrelas cadentes, sobem de uma forma tão rápida que terminam por cair. Terminam por cair. Diz, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Que bom que tu tenhas esta palavra, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu me sinta cabisbaixo, ainda que eu me sinta desanimado, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Estás aqui? Se morares nas trevas, se passares por momentos de trevas, se passares pelos momentos nos quais parece que não há luz, estás num túnel e não há, parece que nunca mais vês a luz ao fundo do túnel. Diz a palavra, então, há uma coisa, o Senhor é a tua luz. Ele é a tua luz. Significa que no meio das trevas, no meio do vale da sombra e morte, não temerás mal algum, porque o Senhor estará contigo. Ele é o teu bom pastor. Ele guiar-te-á a delicados pastos, as águas tranquilas, mesmo quando te encontras nas trevas, mesmo quando te encontras naqueles que lhes chamam os dark rooms, os quartos obscuros, em que parece que nada faz sentido, em que parece que tudo se desmorona, Ele é a tua luz. E diz, poderei inclusive sofrerei a ira do Senhor, sim, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, mas Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Amém? Muitas pessoas pedem a justiça para os outros. Aqueles que realmente estão afirmados em Cristo Jesus não têm medo nem do fracasso, nem do erro, nem da justiça. Porque Jesus, Ele é a nossa justiça. Ele é a minha, eu verei a sua justiça, Ele é a minha justiça. Mesmo que eu peque, sim, porque quantos não pecam? Somos todos santos. Sede santo porque eu sou santo. Diz, por isso executai, porém, a salvação com temor e tremor. A salvação executa-se, a santidade executa-se. É um caminhar. Diz que muitas das vezes podemos sofrer a ira do Senhor. Sim, porque pecamos. Será que muitos erros, muitas más decisões, muitos maus julgamentos que nós fazemos na nossa vida leva-nos a cair? Mas levantar-me-nos-emos, diz a palavra do Senhor. Assim que, se tu estás a passar por uma situação de fracasso, tu te sentes fracassado, se tu erraste, se tu tomaste decisões equivocadas na tua vida, sim, é possível que o tenhas feito, sim, é possível que tenhas que sofrer a ira do Senhor, mas produzindo depois tu no teu interior esse fruto de arrependimento, tal como diz aqui o profeta Miqueias, Ele vai julgar a minha causa. O meu juiz é um juiz justo. Ele não é injusto. Ele não me vem para condenar, Ele vem para me restaurar. Amém? Tu não tens um Deus que vem para te castigar. Muitas pessoas têm uma imagem perpetrada pela religião de um Deus que é um pai severo, que vem para te castigar, para dizer fizeste mal, agora já não vou-te dar um repousado. Ele é um Deus que não te vem para castigar, Ele vem para te julgar com juízo justo, porque Ele é um juiz justo. E então diz, quando Ele julga a tua causa, Ele executa o seu direito. E o direito de Deus chama-se salvação. Amém? Salvação, vida eterna, restauração. E Ele traz-te luz. Assim que tu não és um erro, por muitos erros que tu cometas, tu não és um erro. Por muitos fracassos pelos quais tu passes, tu não és um fracasso. Podes sentir-te em baixo, mas o caminho não é para baixo, é para cima. Esse não é, de maneira nenhuma, o caminho. Esse não é o teu destino. O destino e o plano de Deus é que tu sejas salvo. É que tu cumpras o propósito de Deus. Porque há um grande poder na cruz, mas a cruz é colmatada com o maior poder de todos, que é o poder da ressurreição. Porque é através da cruz que chegas à ressurreição. É através do fracasso que tu chegas à vitória. Porque a vitória está na tumba.
Na cruz está o fracasso. Porque essa cruz estava vazia. E a tumba também ficou vazia. Amém? Pedro negou Jesus. Recordam-se de Pedro? Ajudem-me um bocadinho. Recordam-se de Pedro? Pedro, aquele discípulo que dizia: Senhor, eu contigo, se tu fores, eu vou para a prisão por ti, eu dou a minha vida por ti. Senhor, não. E Jesus chamou-lhe a atenção e disse-lhe: Pedro, repara uma coisa, quero dizer-te que o galo vai cantar 3 vezes, Pedro. E tu: não, Senhor, não, eu jamais negar-te, eu nunca. Eu sou daqueles que faço as coisas bem. Senhor, eu dou a minha vida por ti. Como eu negar-te jamais? E Jesus também lhe diz e recorda: olha uma coisa, o diabo pediu-me para ir andar-te. E eis aqui que sim, que ele vai vir e ir andar. Mas olha uma coisa, Pedro, ele diz assim: olha Pedro, repara bem uma coisa. Eu orei para que a tua fé não desfalecesse. E depois diz-lhe assim: olha, e quando te converteres, quando nos convertermos, podemos então confirmar o ânimo dos teus irmãos. Ele estava a falar um Pedro que ia fracassar. Esse mesmo Pedro não queria aceitar que ele ia fracassar. Mas foi necessário que esse Pedro fracassasse. E imagina Pedro, depois de ter ouvido aquelas palavras, umas horas depois, ele realmente a torná-las reais de uma forma efetiva. Como é que ele se pode ter sentido? A dizer: já não vou conseguir sair daqui, isto é impossível, eu não queria fazer isto, eu disse que não ia fazer, afinal fiz. O mestre está a ser crucificado. Eu estou de longe a ver. Eu já não aceito a minha fé porque eu tenho que negar que o conheci. Como é que ele se pode ter sentido? Diz a palavra de Deus que ficou contristado no seu interior. E seguiu o caminho com os outros. Mas que engraçado o poder da ressurreição, quando Jesus Cristo é ressurreto. E havia a Maria, diz, para avisar os seus discípulos. Em seguida diz a Pedro. Primeiro diz: avisa aos meus discípulos que eu vou... E logo a seguir diz: e a Pedro, como para lhe recordar ao inimigo: não, ele falhou, ele fracassou, ele negou-me, mas eu já o perdoei. E o poder do perdão é o poder da ressurreição. Esse é o juízo, é a justiça de Deus, esse é o direito de Deus para a tua vida. Amém? Não são os teus direitos, mas é o direito. E claro, ele tinha uma boa intenção. A palavra de Deus diz que aquele que dá a vida pelos seus irmãos, não há maior amor que esse. Claro, eu estou disposto a dar a vida por ti. Sim, 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 sim. As palavras são levadas pelo vento. As ações permanecem. Não há maior amor que esse. Mas ao fim parece que Pedro não foi capaz de cumprir aquilo que disse. E quantas vezes tu e eu dizemos e não cumprimos? Quantas vezes tu e eu temos boas intenções, mas essas boas intenções não se materializam? E depois como é que te sentes? Sentes-te bem? Sentes-te mal. E aquilo que Jesus quer fazer é: ok, que te sintas mal não por ti, mas que seja o Espírito Santo a produzir-te frutos dignos de arrependimento. Porque tu sentes-te mal e nós sentimos mal, não porque muitas das vezes o Espírito Santo causa essa tristeza, mas ao contrário, porque é acerca daquilo que nós fazemos. Centramos as coisas em nós em vez de centrá-las em Jesus, em vez de centrá-las no próximo. Estamos aqui? Mas repara bem, diz a palavra do Senhor que Ele mudou o nosso lamento em baile. Amém? Diz a palavra do Senhor que Ele transforma as cinzas em beleza. Estás aqui? Quando tu e eu chegamos ao nosso fim, então há um novo começar. Sabes, venha descobrir que afinal não é tão
tão difícil chegar ao nosso fim. É mais difícil termos a valentia de o assumir. Porque o ser humano não quer chegar ao seu fim. Quando tu estás quebrado, tu não queres dizer que estás quebrado. Tu queres aparentar que estás... Estamos aqui? Mas quando tu chegas ao teu fim, Jesus tem um novo começo. Jesus tem um novo começo. Aquilo que para ti é o fim, para ele é o início. Aquilo que para os discípulos e toda a gente que observava na cruz como o fim, o triste fim, foi o princípio de uma nova era. Uma era de graça. Aquilo que parecia ser o fim de todas as coisas, foi o começo para todas as coisas. Em 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Os gregos não era impossível. Para os judeus, igual a cruz era um sítio de finalização, que era utilizado pelo Império Romano. Mas agora em 1 Coríntios, verso 19, em seguida diz que está, porque escrito está, ou está escrito, dependendo das versões bíblicas, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Diz, visto como na sabedoria de Deus não conheceu, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove-lhe a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Amém? Pela loucura, da pregação. Não era a sua sabedoria que destacava. Jesus falava coisas banais com o povo. Ele utilizava alegorias campestres, de agricultura. Ele fazia perguntas. Ele dava-se com publicanos, dava-se com pecadores, dava-se com meretrizes. Então a sabedoria para os judeus, enfim, aquilo não casava. Para os gregos, muito menos. Não puderam lidar. Mas Paulo aqui afirma que aquilo que parece ser uma loucura, que é a cruz, é poder para a salvação. Assim que quero animar-te, aquilo que aparentemente parece ser um fracasso, uma derrota, pode ser o poder de salvação na tua vida. Amém? Simplesmente depende da maneira como tu reages. Agora quero dizer-te outra coisa, que também Paulo fala aos Coríntios e tem a ver com aquelas pessoas fracassadas, aquelas pessoas desprezíveis, conforme diz a palavra do Senhor. Nesta mesma primeira carta, no verso 28, diz: e Deus escolheu as coisas, diz comigo, vis deste mundo, vírgula, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Estamos aqui. Assim que nós estamos acostumados a querer ter um mérito, há quem lhe chame de dignidade. Eu creio que a nossa dignidade é-nos entregue por meio de Cristo Jesus. É-nos entregue porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E a nossa dignidade irradica em poder colocar os nossos olhos na cruz. Não atentar para as coisas deste mundo, conforme dizia Paulo, mas sim para as coisas de cima. Agora, aquilo que vemos aqui é que Deus escolhe as coisas que são vis, as coisas que são desprezíveis, as coisas que as outras pessoas
não consideram como aceitáveis. E nós, quando começamos a discorrer pela Bíblia, vemos como Deus utiliza, em várias situações, coisas insignificantes. Por exemplo, a vara de Moisés. Deus diz-lhe a Moisés: toma esta vara na tua mão, porque com elas farás coisas grandiosas. Uma vara. É simples. É um objeto que não tem uma grande significância. Enquanto hoje em dia querem dizer coisas de grande significado, Deus diz: não, eu escolhi coisas insignificantes. Eu usei coisas insignificantes. Eu usei pessoas que, de acordo aos padrões sociais do qual eu me movia com eles, não eram aceites. Eram pessoas que não tinham qualquer relevância, que não tinham qualquer significado. Esta vara não tinha qualquer relevância. Mas diz que Deus utilizou uma vara na mão de Moisés. Moisés era um homem naquela altura, enfim, insignificante. Ele andava pelo deserto. Ele já tinha sido grande, já tinha sido príncipe no Egito, já tinha sido um grande general, travado muitas batalhas, mas de repente ele chegou ao fim de si mesmo e teve de fugir pela sua vida e teve um encontro derradeiro com o Deus das coisas insignificantes, das quais torna significantes, com o Deus do fracasso, que de qualquer fracasso ele pode fazer uma vitória, com o Deus dos impossíveis, de que qualquer impossível ele torna possível. Estás aqui? Deus utiliza outro pecado simples de madeira. Eliseu corta um pecado de madeira. E com esse pecado de madeira que tira ali a água, Deus faz flutuar um machado. Como é que um pecado de madeira cortado, sem uniformidade alguma, é tirado a água e sujeita o ferro do machado? Era algo insignificante, que se tornou significante. Deus escolheu uma vara das 12 varas da tribo, nomeadamente a vara de Arão, para que aquela vara que não tinha qualquer flor reverdecesse e confirmasse a Arão como sacerdote. Ele não fez uma grande cerimónia. Diz: tragam umas varas. Moisés leva as varas à tenda e no outro dia de manhã estava a vara de Arão com flores, um pau seco. Estás cá? Não é significante, não é nada uau, não é nada, não é nenhum YouTube destes, ficas assim uau, é uma história insignificante, uma vara insignificante. Quando Balaão se senta numa desprezível mula, Deus usa essa mula para repreender a Balaão. Uma mula desprezível a repreender um profeta mal intencionado. Mas Deus não. Deus podia ter escolhido alguém grandioso, alguém, um profeta cheio de fogo para ir corrigir, um profeta que tinha uma má intenção. Quem é que ele utilizou? Uma mula, uma jumenta, diz a palavra de Deus, uma jumenta Deus utilizou. Naamã, o grande general sírio, tinha lepra. Um grande homem, toda a gente tinha medo do Naamã. O Naamã tinha um exército tremendo, mas Deus utilizou o profeta para lhe dar uma sinal e uma palavra, a dizer que ele tinha que se lavar 7 vezes na água, que era a água barrenta do rio Jordão. Então Deus utilizou uma água barrenta. Quem é que gosta de água barrenta? Quando vais à praia, parte da praia que escolhes? Aquela que está mais suja ou aquela que está mais limpa? Provavelmente Jesus escolhesse a mais suja, porque ele podia limpá-la. Ou ele podia usá-la para fazer coisas extraordinárias. E esta água barrenta do Jordão sarou a Naamã. Incrível. Coisas desprezíveis, coisas insignificantes, coisa que ninguém esperava. Já para não falar de Elias. Deus utilizou
a corvos, animais desprezíveis, de acordo com aquela tradição judaica. Um corvo, hoje em dia um corvo é um pássaro bonito. Hã? Não é, foi não? Um animal desprezível alimentou o profeta. Estás cá? É nas coisas mais inesperadas na nossa vida. É as pessoas que nós menos esperamos. É provavelmente os animais que nós menos esperamos que Deus pode usar. O rei Ezequias tinha uma grande úlcera e agarra ao Senhor e diz-lhe a Isaías para comer uma pasta de figos. Uma simples pasta de figos. Naquele então, as figueiras, ainda hoje em dia, naquela área de Israel, há muitas figueiras. Mas não são figos doces, são figos amargos. E diz que o rei Ezequias tomou da pasta e ficou curado. Uma pasta simples. Ele não mandou fazer um TAC, não mandou ao melhor, ao melhor médico do reino. Ele era um rei. Estás aqui? Houve uma mulher, quase ninguém fala dela, que foi Jael, que era mulher de Heber. E Deus usa essa mulher, uma mulher que era frágil, para matar um general do exército inimigo. Diz que ela tomou uma estaca da tenda e lançou do martelo e foi-se mansamente a ele e cravou-lhe a estaca na fonte e a pregou na terra. Uma mulher. Era perceptível naquele então uma mulher matar um general de um exército inimigo? Não. Quantas histórias mais? 4 leprosos. O leproso é desprezível. E Deus agarra naqueles 4 leprosos e Samaria estava sitiada e Deus usa aqueles 4 leprosos para que o exército inimigo se vá e eles venham descobrir, e os outros com medo, eles venham descobrir o depósito dos alimentos e venham trazer os alimentos para Samaria, para que Samaria não morresse à fome. 4 leprosos. Deus usa os desprezíveis, os vis deste mundo. Aqueles que dão-lhe a oportunidade a Deus que faça dos seus fracassos uma grande vitória. Que faça dessa sua cruz uma grande ressurreição. Não porque eles podem fazer qualquer coisa, mas porque Deus pode fazer alguma coisa neles. O nosso fim, o extremo das nossas capacidades é quando começa o poder de Deus. E o poder de Deus é incalculável. Quando chegamos a Jesus, já vemos coisas que são aberrantes. Jesus agarra, cospe para o chão, faz uma pasta, um lodo entre a terra e o cuspo, imagina bem, para sarar um cego de nascença. Isto não é aceitável. Estás cá? Não é aceitável. Quando tiveres um problema nos olhos, vou-te cuspir para os olhos. Não, vou a multióticas. Não. Foi o cuspo de Jesus na lama. Sim. Algo totalmente desprezível. Em Betsaida, Jesus, uma vez mais, utiliza a sua saliva nos olhos de um cego e ele é sarado. Saliva. Enfim, os ecrãs, quando eu depois de falar, ficam cheios de saliva. Acho que por isso é que eles nunca se estragam. Jesus passa cuspo na língua de um gago. É que às vezes nós lemos as histórias e não... No outro dia o meu filho fazia uma pergunta e disse, não, a história aparentemente é isso. Mas a grandiosidade das histórias estão nos pequenos detalhes. Nós vemos a história como o fim, uau! Não. Nos pequenos detalhes é que está a grandiosidade da história. Em Marcos 7:31 diz desta maneira, ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, vai até ao mar de Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, era surdo e gago.
E rogaram que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte dentre a multidão, exatamente já para não criarem ali uma grande confusão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. É incrível. É desprezível. Ele cospe e toca na língua daquele homem que era surdo e gago. Ele levando os seus olhos ao céu, ele diz, efatá, isto é, abre-te, e abriram-se os ouvidos. E a prisão da língua se desfez. E diz comigo, falava perfeitamente. Ações desprezíveis. Objetos insignificantes. Pessoas vis. Animais desprezíveis. Foi tudo o que Deus escolheu para manifestar o seu poder. Ele chamou uma criança que tinha uma pequena refeição e com aquela pequena refeição da criança, ele partiu o pão e orou e o pão multiplicou-se e aqueles 5 peixes que tinha para dar alimento a mais de 15 mil pessoas. Uma criança é alguém que a gente nunca espera. Nós estamos sempre à espera que venha alguém com uma grande solução e provavelmente a solução é trazida por um jovem, por uma criança. Quando Jesus decide entrar em Jerusalém, ele não escolheu um cavalo. Podia ter escolhido um cavalo, mas diz que ele escolheu uma jumentinha. Essa jumentinha é desprezível, era um animal que não era utilizado mais senão para dar a mão ao moinho e para carregar 2 ou 3 coisas. É incrível. E recordando-nos outra vez de mais uma história que me vem agora à mente, que também tem a ver com Elias, o tisbita. Ele manda-o à casa de uma viúva. Essa viúva tinha pouco, mas com o pouco que tinha, alimentou Elias durante 3 anos. O pouco, fez muito. Não o mandou a um palácio. E para terminar, volto ao início. Ele escolheu a 12 homens, que todos eles eram desprezíveis. De acordo à cultura daquele então, pescador, cobrador de impostos, ninguém. E em cima tinha lá o outro artista, que era o Judas. Cuidado com o Judas. Porque o Judas gostava de manejar as finanças e esse mesmo foi o filho da perdição ao qual o negou. Mas ele não escolheu, ele não foi, quando abriu a Torá, ele não foi ao Sinédrio escolher 12 sacerdotes. Estão cá? Ele foi escolher 12 homens desprezíveis. As coisas vis e desprezíveis e as que não são. Aquilo que não é e que não faz sentido é o teu fracasso e o teu erro. Mas tu colocas o teu fracasso e o teu erro na mão de Deus, aquilo que é desprezível, que te faz sentir mal, aquilo que inclusive faz com que as pessoas olhem para ti de má forma e achem que tu não és merecedor disto ou daquilo. É isso mesmo que Deus usa para fazer algo grandioso. Somente tu tens que aceitá-lo, tu tens que os reconhecer. Repara bem que estes 12 homens, diz que Jesus deu aos seus discípulos, estes 12 homens, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem as pessoas de todas as enfermidades. A 12 homens que era impossível que a religião em voga, que a cultura daquele então os pudesse aceitar como tal. Assim que se tu te sentes num fracasso, se tu pensas que és um fracasso, eu pedi aos irmãos que subissem cá acima, que já estou a terminar. O melhor é que tu, na realidade, vejas que esse fracasso é a porta aberta para alcançares a salvação e o poder de Deus. Amém? Assim que não há nenhum problema em fracassares, não há nenhum problema em assumires a tua fragilidade e a tua debilidade. Paulo percebeu e entendeu, ele era perfeito de acordo à lei, judeu de judeus, e diz que ele tinha um espinho na carne que o açoitava. 3 vezes pediu a Deus que se livrasse do espinho. E resulta que Deus disse-lhe: basta-te a minha graça, Paulo.
E Paulo termina por pensar e concluir. E Paulo diz desta forma: então, eu entendo que quando estou débil, forte sou, porque é nas minhas debilidades, é nos meus erros, é nos meus fracassos, que Deus aperfeiçoa o seu poder. Amém? É aquela coisa que nós não contamos, não nos agrada, não agrada às outras pessoas, não é socialmente aceite, não é religiosamente moral ou ético, que Deus usa para transformar e para dizer isto que não é, vai desfazer o que é e passa a ser. Amém? Então eu quero animar-te nesta manhã, que tu possas colocar de pé e que possas animar-te nesta manhã, independentemente de qual é a tua salvação. Tu tens um Deus, existe um único Deus. Há muitas ofertas de religiões, mas há um Deus que quer relacionar-se contigo, que quer entrar nesse teu quarto das trevas, que quer transformar o teu lamento em baile, que quer transformar as tuas cinzas em formosura e em beleza, e que quer dizer-te que tu pensas que não és, tu és e serás, porque vens para desfazer aquilo que é. Tu que és desprezível ou te consideras desprezível ou menos que os outros, Deus chama-te e escolhe-te para que tu possas ser uma ferramenta no qual Ele possa manifestar o seu poder. Amém? Os próprios apóstolos, eles diziam: eu tenho por Deus que nós os apóstolos, estamos sempre condenados à morte, pois fazem espetáculos de nós diante do mundo. E quem aceita a cruz é louco para os demais, mas isso é poder para a salvação. Quem entende aquilo que diz o profeta Miqueias, diz: ainda que se possam burlar de mim e alegrar-se, quando eu estou caído, eu levantar-me-ei, diz: levantar-me-ei, porque não sou eu quem me levanto, é o Senhor, o Deus da minha salvação. É aquele que diz às coisas que não são, que passam a ser. É aquele que chama o vil, o menosprezado, o desprezível, e que faz dele alguma coisa que é inimaginável por ninguém. Não é uma questão de sabedoria humana, não é uma questão de querer fazer, é uma questão de deixar que Ele faça. E então o profeta disse: mesmo que eu peque, mesmo que eu esteja nas trevas, diz: o Senhor é a minha luz. Ainda que eu tenha que sofrer o seu juízo, Ele é o meu direito. Amém? A angústia vem pela noite, mas pelas manhãs há alegria, porque Jesus Cristo foi considerado derrotado, mas no entanto Ele venceu. Levantou-se ao terceiro dia e Ele está no nosso meio, para que tu já não te consideres fracasso, para que tu não apontes a ninguém como um fracasso, mas para que tu aceites aquele que muda qualquer fracasso, qualquer situação impossível. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar a esse Deus dos impossíveis. A palavra de Deus diz que aquele que crê, tudo lhe é possível. Eu creio em salvação, eu creio em retenção, eu creio em restauração. Um quadro que tem um grande valor. Ele foi pintado por um ilustre Monet ou por um ilustre Picasso. Esse quadro logo sofreu, foi deteriorado. Mas para um colecionador, aquele quadro, depois de ser restaurado, tem muito mais valor do que quando foi pela primeira vez pintado. Deus desenhou-te, Ele pintou-te como um artista perfeito, mas tu foste deteriorado. As circunstâncias da tua vida, a tua mente, o teu coração, as tuas más decisões. Mas esse mesmo Deus vem e Ele vem restaurar-te. E o teu valor final é muito maior que o teu valor primordial, porque o teu valor foi nada mais nem nada menos que Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa cruz que é loucura para quem não crê, mas sim é poder para a salvação para todos que nela creem. Pai, no nome de Jesus, hoje é dia de salvação, Senhor, hoje é dia de alegria, meu Deus. Nós não podemos muito,
Nós não somos praticamente nada, meu Deus. Se podemos respirar é porque Tu destes fogo à nossa vida. Assim, Pai, no nome de Jesus, Tu vês aquele que está caído, aquele que está perturbado, aquele que está angustiado, aquele que está perplexo, aquele que está doente, Senhor. E diz na Tua palavra que se eles crerem em Ti, Jesus, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, a nossa salvação. Nada há impossível. E nessa situação do impossível, Tu vais fazer coisas miraculosas, coisas extraordinárias. E nisso queremos, Senhor. Não vacilamos, Senhor. Não temos dúvida alguma, porque todo o bem procede de Ti. Tu és o Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida nem variação. Assim, Pai, no nome de Jesus, aqueles que receberam a Tua palavra, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, essa palavra implantada é essa que vai gerar vida. É essa que vai tirar almas e mentes das trevas e trazê-las à maravilhosa luz de Jesus. E é o poder do Teu Espírito Santo que está nesta manhã a operar salvação, a operar libertação. Pai, no nome de Jesus, nós já não somos escravos do medo, Senhor. Nós somos filhos de Deus. Senhor, por isso nesta manhã, meu Deus, queremos glorificar o Teu nome, entoando para Ti esse louvor, que nós já não somos escravos, meu Deus. Não temos medo. Não temos medo ao nosso erro. Não temos, inclusive, medo a pecar. Porque temos em Ti um Deus fiel e justo, que trazes o perdão e que traz a restauração. Assim, Pai, no nome de Jesus, abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem, Senhor, neste lugar, por meio das redes sociais. E agora, Senhor, entoamos este louvor para Ti, Senhor, porque Tu nos libertaste, Pai. No nome de Jesus.